Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ver mais um pouquinho do GeoGebra, tá bom? Hoje a gente vai aprender uma boa aproximação para o π através do método de exaustão de Euclides, tá? A gente vai aprender a calcular essa figurinha aqui, ó. Por exemplo, a montar uma figura, né? Para aproximar para o π, tá bom? É o seguinte, aqui eu construí eu já construí pronto aqui um círculo de raio 1, tá bom? E a gente sabe que o comprimento do círculo é dado pelo 2πr, tudo bem? 2π vezes r. Então, como o raio é 1, o comprimento vai ser 2π, né? Comprimento do círculo. E a gente tem que observar que o comprimento do triângulo, que é essa figura aqui, ó, esse número aqui, tá dando 5,2. Tá vendo? Um triângulo está inscrito no círculo. Tudo bem? Se eu aumentar a quantidade de lados, ó, o que acontece? Ó, aumentou para 6 no hexágono, né? Agora, você tem já P igual a 6. Tá vendo? Ó? E o 2π, o comprimento da circunferência toda, é o que? É 2π, que vale 6,28. Então, aumentando a quantidade de lados, ó, você percebe que vai se aproximando o P vai se aproximando do 6,28, tudo bem? Né? Então, olha só, como é que a gente constrói esse polígono, né? Como é que a gente faz isso no GeoGebra? Tá bom? Aumentando a quantidade de lados. É isso que a gente vai aprender hoje, tá? Uma coisa simples sobre parâmetro, tá? Que você precisa aprender, que a gente vai precisar aprender hoje. A gente vai construir essa figura aqui usando o parâmetro, né? De forma do zero, tá bom? Para mostrar para vocês como é que se faz. Antes disso, a gente pode vir aqui nesse parâmetro aqui, ó, e animar ele, só para ver o que acontece, ó. Tá vendo? Quando eu animo ele, ele vai aumentando, e aí automaticamente vai aumentando a quantidade de lados do polígono inscrito no círculo, né? E também vai aumentando também a quantidade. Isso aqui vai se aproximando de 2π, beleza? Que é o comprimento do círculo todo, né? Então, vamos começar do zero aqui para a gente construir esse triângulo. Então, para isso eu vou parar aqui o N, tá? Vou botar num polígono menor aqui, ó, para a gente entender como é que se constrói essa figura, tudo bem? Então, aqui, para começar, eu vou construir aqui um círculo de raio 1 ao lado desse, tá bom? Então, eu vou pegar um ponto aqui qualquer. Para construir círculo de raio 1, o que eu faço mesmo? Vou lá na circunferência de círculo, né? Ó, eu quero um círculo de raio 1, tudo bem? Então, eu vou selecionar o centro e raio, ó, porque eu quero um de centro de raio fixo, tudo bem? Aí eu vou lá, ó, na circunferência de círculo, ó, seleciono centro e raio, pego esse ponto G aqui e coloco o raio 1. Pronto, o GeoGebra já me deu um círculo de raio 1, tá bom? Agora, para construir esse hexágono aqui, eu vou construir agora o hexágono inscrito no círculo. Como é que eu faço? Ó, para construir esse hexágono, esquece por enquanto o parâmetro, beleza? Parâmetro é uma coisa à parte. Vou ensinar a construir o hexágono no círculo. Ó, repara o seguinte. Se eu ligar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, apagar. Se eu ligar, por exemplo, o centro aos vértices, o que eu vou ter? Eu vou ter 6 triângulos congruentes. Por que 6 triângulos congruentes? Porque o hexágono é regular, certo? O hexágono é regular, ó. Você vai observar que se eu, por exemplo, esse lado aqui, por exemplo, ó, que eu vou aqui caracterizar ele por 2 tracinhos, tudo bem? Vou lá em estilo e caracterizo por 2 tracinhos, vai ser igual a esse.
porque o hexágono é regular. Então eu clico aqui, ó, nesse daqui, que é o BC, tá vendo? Vou lá e caracterizar no estilo dele, vou mudar para 2 tracinhos. Percebeu? Os lados são todos iguais, beleza? Se os lados são todos iguais, você vai ter o seguinte, os raios também são todos iguais. Então, por exemplo, esse tamanho aqui, ó, que é o raio, vou separar esse tamanho aqui, AE, tudo bem? Ó, propriedades. Vou caracterizar esse raio AE aqui pela um tracinho. É igual o raio AB, ó, que também vou botar um tracinho. Calma aí. Ó, é igual o raio AB, que eu vou botar um tracinho, tudo bem? Ó, certo? E o raio AB é igual ao raio AB'. Eu vou renomear esse ponto aqui. Ó, vou lá e clico em cima dele para renomear. Vou renomear ele para, sei lá, para R, tá bom? O raio AB é igual ao raio AR. Por quê? Porque é a distância do centro à borda do círculo, certo? Então, veja bem, eu tenho 2 triângulos congruentes aqui, ó, pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Lado, ângulo, lado. Se eu tenho 2 triângulos congruentes, esse ângulo aqui, ó, o EAB vai ser igual a esse ângulo BAR. Então, por exemplo, eu vou botar aqui selecionar o ângulo EAB. Não, selecionar um ângulo EAB. Tá? Vai ser igual ao ângulo ABR. Tudo bem? Por quê? Porque os triângulos são congruentes pelo caso LAL, ó. Não LLL, né? Que os 3 lados desse triângulo, calma aí, os 3 lados desse triângulo aqui é igual os 3 lados desse triângulo aqui, tudo bem? Então esse ângulo aqui, ó, que eu vou caracterizar ele por, vamos botar aqui, dois tracinhos, né? Vai ser igual a esse ângulo aqui que eu vou caracterizar por 2 tracinhos, né? Da mesma forma, os triângulos que vai ser os outros triângulos lá também vão ser todos congruentes também, ó. Por quê? Porque pelo caso LAL, ó, porque esse lado aqui, os lados do hexágono são todos iguais, tudo bem? E os raios são todos iguais. Então, cada ângulo desse daqui vai ter medida igual, ó, tudo bem? Certo? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse, né? Se eu somar todos esses ângulos aqui, ó, centro, em volta do ponto A, eu obtenho 360, tudo bem? Como eu tenho 5 ângulos iguais, ó, esse ângulo, e esse ângulo, esse ângulo, e esse ângulo, e esse, eu vou ter que dividir 360 por 5, né? Então, cada ângulo aqui, ó, vale 360 dividido por 5, beleza? Então, como é que eu vou construir aqui, ó? Para construir um idêntico, eu vou lá, pego um ponto aqui, qualquer no círculo, tá? Ligo esse ponto ao centro, que vai ser o raio, né? E aí, como os ângulos centrais aqui são 360 dividido por 5, eu vou lá no ângulo alfa, ó, com amplitude fixa, e coloco o ângulo central de 360 dividido por 5. E aí eu tenho outro vértice aqui, ó, tá bom? Quando eu coloquei o ângulo central 360 dividido por 5, ele já me deu um outro vértice aqui, que é o ângulo de 72, ó, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou construir o heptágono. Porque, olha só,
eu já tenho 2 vértices do heptágono. Tudo bem? Então eu tenho o quê? Um lado, certo? E o GeoGebra, ele me dá, por exemplo, a alternativa de eu construir um polígono regular tendo um lado, né? Então, por exemplo, eu vou aqui na ferramenta de polígono, vou em polígono regular, seleciono esse lado aqui, ó, que são as extremidades, e peço a quantidade de vértices, que no caso aqui é 5. E aí pronto, eu tenho o polígono idêntico a esse, tudo bem? Inscrito no círculo de raio 1, certo? Tá, e agora, como é que eu faço, por exemplo, porque olha só, esse daqui, como é que eu crio um parâmetro, por exemplo? Se eu por exemplo, aqui eu tenho o hexágono de raio 5, né? Se eu modificar esse parâmetro aqui, ó, ele aumenta a quantidade de lados. Como é que eu faço para aumentar a quantidade de lados desse daqui? Né? Eu já sei que esse heptágono aqui, esse aqui é um pentágono. Eu quero aumentar a quantidade de lados dele. Para isso eu vou criar um parâmetro chamado vértice. Esse parâmetro vai permitir eu modificar a quantidade de lados, tudo bem? Então, para criar um parâmetro, o que eu faço? Eu vou aqui nesse Azinho aqui, ó, e vou em controle deslizante, tá bom? Aí eu clico em algum lugar da tela que eu queira que esse parâmetro fique. Vou clicar aqui, então esse parâmetro vai entrar aqui, tudo bem? Aí olha só, esse parâmetro vai indicar para nós a quantidade de lados que eu quero que o meu polígono aumente, tudo bem? Então, por exemplo, ó, nesse caso desse parâmetro aqui, o parâmetro é n, ó, né? Então, se eu aumentar a quantidade de lados, o que ele está fazendo? Para n igual a 22, ele está aumentando a quantidade de pontos no círculo, tá vendo? Ó? Com n igual a 4, eu tenho um quadrado, tudo bem? Com n igual a 3, eu tenho um triângulo. Então, esse n aqui é a quantidade de vértices que eu tenho no polígono inscrito, tá bom? No círculo, beleza? Então, se eu quero um controle deslizante que vai me dar a quantidade de vértices para esse polígono, então esse controle deslizante vai ser um inteiro. Por quê? Porque a quantidade de vértices tem que ser inteira, tudo bem? E aqui eu tenho como selecionar um intervalo de variação. Por exemplo, se eu quero que o meu polígono tenha entre 1 e 30 lados, eu coloco mínimo 1 e no máximo 30, tá bom? Por exemplo, mas como eu já sei que um polígono tem no mínimo 3 lados, né, que é no caso do triângulo, eu coloco 3 aqui e eu posso escolher a quantidade máxima aqui, que vai, sei lá, ser 100, 200, vou botar 30, que é menor, tá bom? E aqui eu ponho um nome para ele. Por exemplo, eu posso botar o nome de vértice, que é o parâmetro que vai dar o meu vértice. Feito isso, eu dou OK. E aí ele apareceu lá, ó, vértice igual a 3. Só que, tudo bem? Só que esse pentágono aqui, ó, tem 5 lados, né? Como é que eu faço para aparecer, por exemplo, um vértice igual a 3 lá, ó, né? Como é que eu faço esse pentágono aqui depender do parâmetro, tudo bem? Então eu ensinei agora, eu vou ensinar agora como é que faço para crescer o parâmetro, ó, né? Então para isso eu vou apagar essa figura aqui, eu já ensinei como é que faz o pentágono, tudo bem? Vou apagar o pentágono, ó. Apaguei. Eu tenho um parâmetro lá e eu quero que ao modificar esse parâmetro aqui, apareça um polígono da quantidade de vértices que tem aqui. Tudo bem? Certo? Observe o seguinte, ó. Vou apagar esse ângulo aqui, ó. Vou nessa figura já pronta. Né? Certo? Vou pegar aqui n igual a 7, por exemplo. Tudo bem? Vamos aplicar essas propriedades dessa figura aqui nessa figura aqui. Eu vou selecionar um ponto aqui para ser um raio, tudo bem? Eu seleciono um ponto. Escolho o raio, beleza? Aí vamos lá, ó. No caso n igual a 7, ó, o que tem aqui? Nós temos 7
triângulos congruentes, partindo do raio, partindo do centro até os vértices, tudo bem? Se eu tenho 7 triângulos congruentes, ó, esses ângulos aqui vão ser todos iguais, né? Ó, então esse ângulo aqui é igual a esse, que 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 é igual a esse, tudo bem? Então, quanto que vale cada ângulo desse, ó? Vou pegar tudo, vai dar 360, se eu somar todos eles, né? Então, cada um vai ser 360 dividido por 7, não é? Para n igual a 8, ó, também é a mesma coisa, ó. Só que eu vou ter 8 triângulos iguais. Então, cada ângulo aqui vai ser 360 dividido por 8, não é? Certo? Então, se o meu vértice aqui é 3, então, a princípio, o que eu vou ter? Qual é o valor do ângulo central? Vai ser 360 dividido por 3. Então, eu vou pegar aqui um ângulo, ó, ângulo com amplitude fixa. E aí eu pego 360, coloco o valor do ângulo aqui, que vai ser 360 dividido por 3. No caso aqui, o meu vértice aqui é 3, tudo bem? Certo? Mas, o que acontece? Eu quero variar esse vértice. Ó, então, não posso colocar vértice igual a 3. Então, eu vou colocar 360 dividido pelo número que está no vértice. Então, eu escrevo aqui, ó, vértice. Tá vendo? Ó, 360 dividido pelo número que vai aparecer aqui no vértice, que é o parâmetro. Tudo bem? E no caso do vértice igual a 3, vai aparecer 120, que é 360 dividido por 3. Né? No caso do vértice igual a 4, vai aparecer o quê? Ó, 90, que é 360 dividido por 4. Beleza? Então aqui, ó, eu vou ter o ângulo central. Tudo bem? E agora, eu tenho, por exemplo, no caso do n igual a 3, por exemplo, aqui, ó, né? Eu consegui construir esse triângulo aqui de baixo, tá vendo? Porque esse ângulo aqui mede 120. Vou botar o valor do alfa aqui agora. Calma aí, polígono 1, ângulo V. Calma aí, aqui. É 120. Tá bom? Ângulo V, deixa eu ver... Onde ele tá aqui, onde ele tá... Ah, não consegui achar ali aqui não. Mas é 120 aqui porque 360 dividido para 3, beleza? Vou aqui, ó. Ah, apareceu. 120, certo? Então, se eu construir, por exemplo, esse ângulo de 120 aqui, ó. Se eu fechar esse triângulo, eu vou ter exatamente o quê? Esse triângulo de baixo. Tá vendo, ó? Certo? Por quê? Porque os raios do círculo são iguais e o ângulo vértice é igual. Tudo bem? Ó? Se o ângulo vértice é igual e os raios são iguais, ó, esse tamanho aqui é igual a este, e esse tamanho aqui é igual a este, né, que é o raio do círculo, de ambos os círculos são 1, então esse triângulo aqui é igual ao triângulo de baixo. Para construir o triângulo todo, o que eu faço? Eu vou lá no meu polígono regular, tá vendo? Ó? Seleciono um lado do triângulo, que é esse lado HI aqui, beleza? Tá vendo? Ó? Se eu selecionar, colocar a quantidade de vértices igual a 3, vai aparecer o quê? O triângulo equilátero. Tudo bem? Só que tem um problema. Por quê? Ó? Porque se eu modificar esse vértice aqui, ó, o que acontece? Algo deu errado, né? Ó? Algo deu errado. Por quê? Porque ao invés de aparecer o polígono que eu estou esperando que apareça, apareceu um triângulo menor. Então o que eu vou fazer? O que está errado aqui é a quantidade que está no vértice, que é a quantidade de vértices do polígono. Ó, veja bem, se eu seleciono, o que acontece? O polígono aqui, ó, tem 3 lados, tudo bem? Se eu seleciono aqui, vamos na propriedade dele aqui, ó, propriedades. Ó, deixa eu achar aqui.
estilo. Ver se tem como modificar a quantidade de vértices. Não, não tem. Acontece o seguinte, é que como eu coloquei n igual a 3 aqui, né? Tudo bem? Para construir o triângulo. No caso do vértice C3, deu certinho, ó, tudo bem? No caso do vértice C4, por que não deu certo? Porque eu teria que colocar aqui, ó, o quê? A quantidade de vértices igual a 4, né? No entanto, quando eu selecionei o polígono regular, eu coloquei 3. Então, 3 ele se mantém constante. E a quantidade de vértices aqui está diminuindo, ó. Está aumentando, tá vendo? Ó? Então, a quantidade no vértice está aumentando e o número de vértices aqui no meu polígono permanece constante, que é igual a 3, que eu coloquei como uma constante. Tudo bem? Então, eu fiz algo que estava errado. Então, teoricamente, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá, vou ter que apagar. Por quê? Porque a quantidade de vértices do meu polígono vai depender do meu parâmetro vértice. E não posso colocar ele como uma constante igual a 3. Tudo bem? Então, eu vou lá no vou criar o polígono novamente, ó. Polígono regular. Seleciono um lado. E aí, a quantidade de vértices, ao invés de ser fixo, vai depender do meu parâmetro vértice. Então, eu vou colocar aqui parâmetro vértice. Então, eu coloco o número... E aí, o número que tiver no vértice, daquela vez, é o que vai aparecer na quantidade de vértices do meu polígono. Ó. Então, por exemplo, o vértice igual a 3 tem um triângulo. Vértice igual a 4, ó, tem o quê? Um quadrado. Tudo bem? Vértice igual a 5. Aí, mudando a quantidade de vértices, eu tenho o quê? Mudando a quantidade de vértices, eu tenho... Né, mudando aqui o parâmetro vértice, eu mudo a minha quantidade de vértices do meu polígono. Tudo bem? Ó. Bem, como é que faz para mim construir o quê? Achar o perímetro desse polígono, né? Porque o que eu quero? Eu percebi que nessa figura aqui, o perímetro do meu círculo é o quê? Por exemplo, um perímetro do meu polígono inscrito é uma aproximação para o perímetro do meu círculo, à medida que eu cresço a quantidade de lado, tá vendo? Tudo bem? Porque olha só, esse número aqui, que é o número P, eu selecionei como o perímetro do polígono, tudo bem? E ele vai se aproximando do perímetro do círculo à medida que eu cresço a quantidade, ó, de lados. Então aí, qual é o perímetro do círculo? É 2π, que é 6,28. Então aqui eu já tenho 6,26, né? Aumentando a quantidade de vértices aqui, ó, eu já consegui construir a figura. Só basta o quê? Construir o quê? Saber calcular o perímetro dessa figura. Não é? Saber calcular o perímetro dessa figura. Para isso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui por exemplo, vértice igual a 5, por exemplo, tá bom? Só para ter uma noção de como calcula o perímetro. Para a gente calcular o perímetro da figura, eu vou ter que calcular o lado do polígono regular, né? Sabendo que esse lado aqui, que esse tamanho aqui mede 1, que é o tamanho do centro do círculo até a extremidade, beleza? Então, o raio do círculo circunscrito é 1. Então, eu vou botar aqui uma caixa de texto, ó, só para a gente saber aqui, ó, as medidas desse raio, que mede 1. Tudo bem? E aí eu seleciono aqui a caixa de texto de novo, mede 1. Tudo bem? E aí eu quero calcular o outro lado. Bem, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu já sei que esse ângulo aqui mede o quê? 360 dividido por 5, que no caso seria 72, tá bom? Então aqui eu vou tirar o rótulo desse triângulo. Então esse ângulo aqui vai medir quantos mesmo? 360 dividido por 5. Ou 360 dividido por n, que é o caso aqui a quantidade de vértices, beleza? Certo? Então aqui vai ser 360 dividido por n. Se eu, por exemplo, jogar a altura desse triângulo aqui, ó, como é que eu faço para calcular a altura? Ó,
Vou aqui na retinha perpendicular, né, ó. Seleciono o vértice e seleciono o lado. Temos a altura, beleza? E aí eu seleciono esse ponto aqui, ó, tudo bem? Que é a baixada da perpendicular. Perpendicular baixada, beleza? Do vértice, ó. Essa perpendicular tem um ângulo de 90 aqui, né? Então eu vou botar um ângulo de 90 aqui no vértice, ó, tudo bem? Que é um ângulo de 90, beleza? Vou tirar o rótulo dele aqui. E aí eu sei que esse ângulo total é quanto? 360 dividido pela quantidade de vértices. Não é? Então esse ângulo, a metade desse ângulo aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser 180 dividido pela quantidade de vértices. Então eu já sei que esse ângulo aqui é 180. Vou selecionar ele aqui, ó, botar uma propriedade de amarelo, de vermelho. Não, calma aí. Selecionar esse ângulo aqui, ó. Metade desse, tá? Beleza? Eu fui lá em ângulo, ó, selecionei o ângulo. Tudo bem? Agora eu vou clicar em cima desse ângulo, vou tirar o rótulo dele, ó. E aí eu vou em propriedades do ângulo, ó, clico em cima, propriedades, vou em estilo, posso aumentar esse ângulo, aqui, ó, a quantidade. Tá vendo? Ó? Quando eu aumento aqui, aumenta o volume do ângulo. E eu posso escolher a cor aqui e pintar o ângulo de uma cor diferente. Tá bom? Só para saber que é a metade. Tudo bem? Como esse ângulo total aqui é 360 dividido por n, esse daqui vai ser o quê? 180 dividido por n. Então eu vou botar aqui uma caixa de texto, onde n é a quantidade de vértices, tá bom? Vou chamar esse aqui de... Vou renomear esse aqui desse parâmetro aqui para n. Tá bom? Beleza? E aí vai ser agora o quê? Se o parâmetro, se o n igual a 5, esse total aqui vai ser 360 dividido por 5, né? E esse ângulo aqui vai ser 180 dividido por 5, que é a metade de 360 dividido por 5, beleza? Como esse ângulo aqui depende do parâmetro n, né? Então eu já sei que esse daqui vai ser o 360 dividido por n. No caso, n igual a 5, 360 dividido por 5. Então aqui eu vou botar aqui ângulo, né? Vou botar uma caixa de texto aqui, só para lembrar que esse daqui é 180, né? Que é a metade, dividido por n. Então aqui eu vou escrever 180. Vou usar o comando LaTeX para 180 graus, tá bom? Que é esse daqui, ó, barra, texto, né? Dividido por n. Né? Tudo bem? Então aqui apareceu o valor do ângulo, que é 180 dividido por n. Aí, tá vendo como que o texto está grande aqui, ó, não está cabendo? Então o que eu faço? Vou lá no texto, ó, clico em cima do texto, vou em propriedades do texto, vou em texto e aqui eu tenho como selecionar o tamanho do texto que eu quero que entre. Então, por exemplo, aqui é 180, se eu selecionar muito pequeno, ele diminuiu o tamanho, ó, tá vendo? E aí eu sei que esse ângulo aqui, ele depende do n, que é 360 dividido por n. Tudo bem? Certo? Por que ele depende do n mesmo? Porque a cada n que eu aumento aqui, ó, aumenta a quantidade de lados, né? Ó. Se aumentando a quantidade de lados, o ângulo vértice diminui, né? Tudo bem? Então esse aqui é 360 dividido por n, esse aqui é 180 dividido por n. E aí, para mim calcular, por exemplo, esse lado aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 1, eu tenho esse ângulo aqui que eu conheço, porque eu conheço o valor do n, então eu vou conhecer o cateto oposto usando o seno. Tudo bem? Então eu já sei que se esse lado aqui mede x, ó, vou botar um caixa de texto aqui, ó, texto x, tudo bem? Ó, se eu já sei que esse lado mede x, quanto que vai medir x? O x, vamos botar um outro texto aqui, o x vai ser, usando o seno, ó, eu sei que o seno do ângulo aqui, né, 180
dividido por N vai ser igual ao quê? Vai ser igual o x, que é... Vou usar o comando lapex para fração, né, que eu quero escrever uma fração. Como é que eu faço isso? Eu vou usar barra frase, ó, tá? É barra frase. Se eu quero escrever uma fração, barra frase. Aí aqui eu uso o numerador, entra no primeiro parênteses, e o denominador entra no segundo parênteses. Então, por exemplo, ó, fração, né, barra frase. Aí, chaves, o numerador, que no caso é o x, tudo bem? E o denominador, que no caso é a hipotenusa. E aí eu tenho que o seno de 180 é o quê? É a hipotenusa. Não, desculpa aqui, ó. É o cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa. Tudo bem? Então, que vai ser igual a x. Que 180 dividido por 1 é x. X dividido por 1 é x. Tudo bem? Então, esse x aqui vai ser igual ao seno de 180 dividido por n. Né? Então, quanto que vale o lado? O lado todo vai ser o que? Vai ser 2x. Né? Que é 2 vezes seno de 180 dividido por n. Tudo bem? Então, esse tamanho aqui, ó, vai ser 2x. Eu vou criar, então, um número chamado 2x. Que vai ser, eu vou entrar lá na entrada, ó. Vou escrever, ó, 2. O x é o que mesmo? É seno de 180 dividido por n. Então, eu vou escrever lá 2 vezes seno. Tá bom? De 180, ó. Aqui. Dividido por n. Tá? E aí, quando eu fiz isso, ele me deu o valor do lado, que é 1,28. Que é esse valor aqui, ó. Tudo bem? Que é o número O. Certo? Como eu quero que eu calcular o perímetro, né? Então, eu vou ter que somar todos os lados. Ou seja, multiplicar. Isso equivale a multiplicar pela quantidade de lados. Né? Então, pego o número O aqui, multiplico pela quantidade de lados. No caso aqui, é n igual a 5, mas o n pode variar. Tá vendo? Então, eu vou ter que colocar o quê? O parâmetro n ao invés do número 5. Tudo bem? Então, aqui você vai multiplicar. Então, você vai gerar um outro número aqui, ó, que vai ser O vezes, que é o O. O O é o lado, é o tamanho de um lado, né? Vezes a quantidade de lados, que é n, que no caso aqui é n igual a 5. Tudo bem? E aí você vai ter o perímetro do pentágono, que é 5,88. Observe, se eu aumentar aqui, ó, o perímetro, o que está acontecendo com o perímetro do polígono? Vai se aproximando do perímetro do círculo. Tá vendo? Ó? Vamos botar n igual a 100 aqui. Ó, vamos pegar esse parâmetro aqui, ó, tá bom? E modificar ele, as propriedades dele, tá? Repare que ele está indo no máximo até 30. O meu n aqui, ó, está indo no máximo até 30. Ele não vai mais que isso. Então, o que eu faço? Eu vou lá, clico em cima do parâmetro. Vou em propriedades do parâmetro. Tá bom? Tá vendo? Ó? Vou em propriedades do parâmetro. Ó. Clico em cima do parâmetro. Aí aqui entrou em propriedades. Tá vendo? Esse número aqui é o mínimo. Esse número aqui é o máximo. Então, se eu quero que ele vá no máximo 100, então eu boto o máximo 100. E aí dou Enter. Tá bom? E aí ele vai no máximo 100 agora. Ó. E com o máximo 100, ele já... O perímetro já deu 6,28. Que é uma aproximação para o número π. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Esse aqui foi uma introdução a parâmetros. Tá bom? O que é parâmetros? Parâmetros é o número de... É exatamente isso aqui, ó, tá bom? É o número, é uma variável que eu faço crescer o número, de vértices do meu polígono.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Até mais. Tchau.